Olá, meus amigos do terceiro ano. Hoje a gente vai retomar a nossa aula de literatura a partir do último ponto que nós paramos. Nas nossas últimas aulas, a gente discutiu, nas nossas últimas aulas aí, né, nos últimos dois vídeos, nós discutimos aí bastante sobre a questão do contexto histórico no Barroco, vimos tudo que influenciou, como é que foi aquela questão da crise da fé, a reformulação, um contra-ataque da igreja, questão de reforma, contra-reforma, né? Vimos as características dentro do Barroco, toda aquela questão do dualismo, aquela questão de viver a vida plenamente ou e abdicar da preocupação do que vem depois, né, dessa preocupação com Deus e negociar constantemente com Deus ou viver uma vida para Deus e abrir mão do que a gente tem de possibilidade na vida terrena. Tem as questões dos exageros, né, as hipérboles, as figuras de linguagem. Nós temos havíamos ali que vamos estudar, começando hoje, mas dentre alguns autores, algumas formas na estilística do texto que compõem a literatura barroca, como por exemplo a questão de uma literatura cultista, né, um estilo cultista, que a gente já viu que é também a questão do mais da forma, a preocupação menor com o conteúdo, e também temos aquelas formas conceptistas. As conceptistas são aquelas que nós identificamos, vamos ver lá no Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, e que tem uma preocupação maior com o que é dito, né? Com o jogo de ideias. Você tem, às vezes, algumas metáforas, algumas formas de você transformar o que você está querendo dizer em algo mais palpável, não se preocupando tanto com a forma que está sendo dita, ok? Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre o Gregório de Matos, né? Gregório de Matos Guerra, que é tal para nós aqui, eu acho que é sempre uma aposta quente, quentíssima para Pisme 3. Né? Quando se fala em barroco, esse é o grande nome da nossa representação aqui e que nós não temos como deixar de lado. Ele sempre cai numa questão aberta, ou sempre cai numa questão, em algumas questões fechadas, e a gente vai explorar hoje aqui então entender quem foi o Gregório de Matos e qual é a importância dele, a contribuição dele para o barroco. Vamos lá, galera. Gregório de Matos Guerra é um poeta barroco brasileiro, né? Ele nasceu em Salvador. A gente vai ver, galera, que muitas a produção literária dele, muita parte, a parte que foi marcada às vezes com uma parte mais agressiva, crítica, né, que levou ele a ter um apelido que já vamos ver aí, Boca do Inferno. As sátiras dele foram todas feitas em Salvador, né? Ele criticava muitas vezes a própria sociedade soteropolitana. Então vamos continuar aqui. Ele nasceu em Salvador em 20 de 12 de 1636 e morreu em Recife, Pernambuco, em 1696. Foi contemporâneo do padre Antônio Vieira, né? Eles viveram na mesma época. Amado e odiado, é conhecido por muitos como Boca do Inferno, em função de suas poesias satíricas, muitas vezes trabalhando com o chulo e em violentos ataques pessoais. Influenciado pela estética, estilo e sintaxe de Góngora e Quevedo, é considerado o verdadeiro iniciador da literatura brasileira. De família abastada, seu pai era proprietário de engenhos. Pôde estudar com os jesuítas em Salvador. Em 1650, com 14 anos, abala para Portugal, formando-se em Direito pela Universidade de Coimbra. É nomeado juiz de fora em Alcácer de Sal, em Alentejo, em 63. E em 72 torna-se, 1672, torna-se procurador de Salvador, junto à administração lisboeta. Aí, galera, nós temos aqui mais um pouquinho sobre a história dele. Isso aqui é só para a gente conhecer um pouco, sobre, ver quem era ele, né? Vocês veem que era um homem, tratava-se de um homem culto, de um homem que tem uma história de vida interessante e que até mesmo a partir daí que você vê como que é legal, como que formou-se os próprios ideais dele, né? Dentro da literatura barroca.
Ele volta para o Brasil em 1678, quarentão, viúvo, tenta acomodar-se novamente na sociedade brasileira, aí que já encontrou uma dificuldade, a tarefa a partir daí seria impossível. Né? Apesar de investido em funções religiosas, ele não perdoa o clero, nem o governador-geral com seu sarcasmo. Mulherengo, boêmio, irreverente, iconoclasta e possuidor de um legendário entusiasmo pelas mulatas, pôs muita autoridade civil e religiosa em má situação, ridicularizando-as de forma impiedosa. Nomeado para funções na burocracia eclesiástica de Sé da Bahia, durou pouco no cargo, do qual foi destituído em 1683. Iniciou-se então a última fase de sua vida, o casamento com Maria dos Povos, a quem dedicou belíssimos sonetos, e não impediu a decadência social e profissional do Dr. Gregório. Né? Fica famoso em suas andanças pelos engenhos do Recôncavo. Mais famosas ainda eram suas sátiras. Nós vamos ver, né? As sátiras é uma das partes dele. A literatura dele, mesmo dentro do Barroco, se divide em três formas que nós vamos ver já já. Talvez, talvez por causa delas foi deportado para Angola em 1694. Pôde retornar ao Brasil no ano seguinte, mas para o Recife, onde morreu aos 59 anos. Era uma espécie de poeta maldito, sempre ágil na provocação, mas nem por isso indiferente à paixão humana, ou religiosa, à natureza, à reflexão e dado importante às virtualidades poéticas de uma língua europeia recém-transplantada para os trópicos. Ridicularizando políticos religiosos, zombando da empáfia dos mulatos, assediando freiras e mulatas ou manejando vocabulário excessivo e popular. Então vamos lá. Este recebeu influências tanto do cultismo de Gôngora quanto do conceptismo de Quevedo. Né? Embora a gente vai ver muito mais uma característica cultista nele, ele recebeu influência dos dois. O seu espírito profundamente barroco pode ser concebido na contraditória diversidade dos temas que desenvolveu em sua obra. Então, como eu falei, é dividido em três partes. Né? A poesia sacra, que tem a temática religiosa. Essa parte da poesia sacra, gente, é onde a gente vê essa dualidade mesmo do poeta, do autor que sofre vivendo as questões do mundo, né, e temendo a Deus ao mesmo tempo. A dualidade do pecador arrependido o tempo todo. Temos a lírica amorosa, é o momento em que você também você tem alguns poemas com uma visão de mulher aqui que também é interessante, que ele vai fazer às vezes de uma forma até um pouco erótica, né? Ele era considerado um homem bem, como eu falei, o Boca do Inferno, que era o apelido dele. E poesia satírica, que eram as críticas completamente, que também reforçaram esse apelido de Boca do Inferno, que eram as críticas, sarcasmos, ironias extremamente fortes que ele tecia à sociedade soteropolitana e a todas as outras instituições, né? A igreja, né? Ao clero, a todas as pessoas. Então vamos lá. O Gregório, ele era antagônico, né? Então, ou seja, ele era contraditório, ele era religioso e silencioso, materialista e místico, satírico e lírico, né? Então, quando a gente fala que ele é satírico e lírico como coisas opostas, a gente está dizendo que era o mesmo homem que que fazia crítica com sarcasmo, com tanta veracidade, com tanta força, era um homem que fazia poemas líricos, falava sobre o amor, que falava sobre questões do homem, né? Humorista boêmio e pensador preocupado com a transitoriedade dos valores terrenos. Então você vê aí, essa transitoriedade dos valores terrenos é uma preocupação existencial, né, do homem quando pensa na sua existência, né? Dono de poderoso espírito crítico, não ligou para a paisagem e a descrição da natureza, mas debruçou-se na paisagem humana. Né? Ele debruçou-se na paisagem humana. Uma grande contribuição foi a aproximação da linguagem literária com a linguagem popular.
pela maneira como introduziam em suas obras não só palavras até então proibidas ou malceitas, né, como expressões de uso popular. Sua importância é histórica, social e linguística, pois foi o primeiro poeta que se comunicou diretamente com o povo, retratando ou fazendo a caricatura cheia de mordacidade de indivíduos e de figurões da época. Na linguagem utilizou tupinismos, idiotismos, adágios populares, indicando uma adesão ao vivo e ao popular, mas também a diferenciação que começava a processar-se entre a língua da metrópole e a da colônia. Sua irreverência era tamanha que foi apelidado de Boca do Inferno. Não poupou ninguém. Poderosos e humildes, brancos e pretos, portugueses e brasileiros, mulatos, índios, padres, todos eram colocados numa cólera que ia da cidade corrupta e ao povo em geral, como por exemplo. Pela temática e pelo estilo, é barroco. E sua alma era dominada pelo dualismo barroco, conforme eu falei, gente. Aí, ó. Mistura de religiosidade e sensualismo, de misticidade e erotismo, de valores terrenos e carnais com as aspirações espirituais. Então, galera, eu vou parar aqui, né? Já estamos daqui já um tempo. Essa é a primeira parte que eu apresento para vocês um pouco sobre o Gregório, tá? Em seguida nós vamos estudar um pouquinho sobre as partes dele, vamos reforçar a parte da literatura, ver os poemas e eu espero depois de vocês dar um retorno, por favor, me dizer o que vocês acharam, se tem alguma colocação. Tá? Em breve vou colocar os exercícios no Google Sala de Aula para a gente poder fazer. Já temos aí constituindo uma base aí de estudo boa do Barroco, com contexto histórico, com as características, e agora como estamos entrando nos autores. Tá beleza? Um grande abraço para todos e até a próxima.